Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e a Senhora me ama. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Abençoe minha mãe para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, hoje vamos dar início à leitura do Livro do Céu, que foi escrito pela serva de Deus Luísa Picarreta, onde ela escreveu 36 volumes, onde o próprio Jesus falava e ela escrevia, que é a chamada às criaturas à ordem, ao seu posto e à finalidade para a qual foram criadas por Deus. Então vamos iniciar no primeiro volume e até que Deus assim permite que eu leia. Por obediência começo a escrever. Tu sabes, ó Senhor, o sacrifício que me custa fazer, e que me submeteria a 1000 mortes antes de escrever uma só linha das coisas que passaram entre tu e eu. Ó meu Deus, minha natureza treme, sente-se esmagada e quase desfeita só de pensar. Ah, dá-me a força, ó vida da minha vida, a fim de que possa cumprir a santa obediência. Tu que deste a inspiração ao confessor, dá-me a graça de poder cumprir o que me é mandado. Ó Jesus, ó esposo, ó minha fortaleza, a ti me dirijo, a ti venho, em teus braços me introduzo, me abandono, me repouso. Ah, me consola em minha aflição e não me deixes só e abandonada. Sem sua ajuda estou certa que não terei força de cumprir esta obediência que tanto me custa. Me vencerá o inimigo, o temo ser repudiada justamente por ti, por minha desobediência. Ah, olha para mim e olha para mim outra vez. Ó Santo Esposo, nestes teus braços, vê quantas trevas me rodeiam. São tão densas que não deixam entrar nem sequer um átomo de luz na minha alma. Ó meu místico Sol Jesus, resplandeça esta luz em minha mente, a fim de que faça fugir as trevas e possa livremente recordar as graças que faz a minha alma. Ó Sol Eterno, manda outro raio de luz ao íntimo de meu coração, e o purifique da lama em que jaz, o queime, o consuma em teu amor, a fim de que ele, que mais que tudo provou as doçuras de teu amor, possa claramente manifestá-las a quem está obrigado. A culpa é minha, meu Sol Jesus, manda outro raio de luz ainda sobre meus lábios, para que possa dizer a pura verdade, com a única finalidade de conhecer se é verdadeiramente você ou bem ilusão do inimigo. Mas, ó Jesus, quão escassa de luz vejo-me ainda nestes braços teus. Ah, contenta-me, tu que tanto me amas, continua a mandar-me luz. Ó meu sol, meu belo, propriamente quero entrar no centro, a fim de ficar toda abismada nesta luz puríssima. Faz, ó sol divino, que esta luz me preceda adiante, me
me continue junto. Circunde-me por toda parte, se introduza no mais íntimos esconderijos de meu interior, a fim de que, consumido meu ser terreno, transforme tudo em seu ser divino. Virgem Santíssima, Mãe amável, venha em meu auxílio, obtenha-me de você e meu doce Jesus graça e força para cumprir esta obediência. São José, meu amado protetor, Senhor, circunstância. Arcanjo São Miguel, defenda-me do inimigo infernal, que tantos obstáculos me põe na mente para fazer-me faltar a esta obediência. Arcanjo Rafael, e tu, meu anjo guardião, vinde assistir-me e acompanhar-me a dirigir a minha mão, a fim de que possa escrever só a verdade. Seja tudo para a honra e glória de Deus, e para mim toda a confusão. Ó Santo Esposo, venha em minha ajuda, ao considerar as minhas graças que fizeste à minha alma. Sinto-me toda espantada, toda cheia de confusão e vergonha, ao me ver ainda tão má e sem corresponder às tuas graças. Mas, meu amável e doce Jesus, perdoa-me, não te retires de mim. Continua derramando em mim tua graça, a fim de que possas fazer de mim um triunfo de tua misericórdia. Então aqui agora a Luísa começa a sua narração aos 17 anos e só põe as primeiras 2 meditações. E agora começo a novena do Santo Natal. Aos 17 anos, preparei-me para a festa do Santo Natal, praticando diferentes atos de virtude e mortificação, honrando especialmente os 9 meses que Jesus esteve no seio materno com 9 horas de meditação por dia, referentes sempre ao mistério da encarnação. Primeiro, como por exemplo, em 1 hora me punha com o pensamento no paraíso e me imaginava a Santíssima Trindade, ao Pai que mandava o Filho à terra, ao Filho que prontamente obedecia ao querer do Pai, e ao Espírito Santo que consentia nisso. Minha mente se confundia tanto ao contemplar um mistério tão grande, um amor tão recíproco, tão igual, tão forte entre eles e para com os homens, e na ingratidão destes, especialmente a minha, que nisto teria ficado não uma honra, mas todo dia, mas uma voz interna me dizia: chega, vem e vê outros maiores excessos do meu amor. Então agora o segundo, excesso de amor. Então minha mente se punha no seio materno e ficava estupefata ao considerar aquele Deus tão grande no céu e agora tão humilhado, diminuído, restringido que quase não podia mover-se, nem sequer respirar. A voz interior dizia-me: vês quanto te amei? Ah, dá-me um lugar em teu coração, tira tudo que não é meu, porque assim me dará mais facilidade para poder me mover e respirar. Meu coração se desfazia e lhe pedia perdão. Prometia ser toda sua. Me desabafava em pranto, sem embargo. Digo para minha confusão. Voltava a meus habituais defeitos. Ó Jesus, quão bom foste com esta criatura miserável. E assim passava a 2ª hora do dia, e depois pouco a pouco o resto, que dizer tudo seria aborrecer. E isto fazia-o às vezes de joelhos, e quando era impedida de fazê-lo pela família, fazia-o mesmo trabalhando, porque a voz interior não me dava nem trégua, nem paz, se não fizesse o que queria. Assim que o trabalho não me era
impedimento para fazer o que devia fazer. Assim passei os dias da novena. Quando chegou a véspera, me sentia mais que nunca acendida por um insólito fervor. Eu estava sozinha no quarto quando o menino Jesus me foi apresentado, todo bonito, sim, mas tiritando em atitude de querer me abraçar. Eu me levantei e corri para abraçá-lo, mas no momento em que a ia estreitar, desapareceu. Isto se repetiu 3 vezes. Fiquei tão comovida e acessa de amor, que não sei explicar. Mas depois de algum tempo, não o levei mais em conta e não o disse a ninguém. De vez em quando caía nas habituais faltas. A voz interior não me deixou nunca mais. Em cada coisa que me respondia, me corrigia, me animava. Em uma palavra, o Senhor fez comigo como um bom pai, com um filho que tende a desviar-se. E ele usa todas as diligências, os cuidados para mantê-lo no reto caminho, de modo de formar dele a sua honra, a sua glória, a sua coroa. Mas, ó, Senhor, muito ingrata eu tenho sido. Então agora Jesus ensina-lhe o desapego do mundo exterior, de tudo que é exterior, né? Depois o Divino Mestre dá início, põe sua mão para desapegar meu coração de todas as criaturas e com voz interior me dizia: eu sou o único que merece ser amado. Olha, se você não tirar este pequeno mundo que o rodeia, isto é, pensamento de criaturas, imaginações, eu não posso entrar livremente em seu coração. Este murmúrio em sua mente é impedimento para te deixar ouvir mais clara minha voz, para derramar as minhas graças e para te fazer apaixonar verdadeiramente por mim. Prometa ser toda minha e eu mesmo porei mãos à obra. Tu tens razão. Em que não podes nada, não temas. Eu farei tudo, dá-me a tua vontade e isso me basta. E isto acontecia mais frequentemente na comunhão. Então lhe prometia ser toda sua. Pedia perdão porque até aquele momento não o havia sido. Lhe dizia que verdadeiramente eu queria amar. Ele rogava que não me deixasse nunca mais, só sem ele. E a voz continuava: não, não. Virei contigo para observar todas as tuas ações, movimentos e desejos. Todo dia eu sentia sobre mim, me repreendia de tudo. Como, por exemplo, se me entretinha demasiado falando com a família de coisas indiferentes, não necessárias, a voz interna me dizia: estas conversas enchem-te a mente de coisas que não me pertencem a mim. Circundam-te o coração em pó, de modo que te faz sentir débil minha graça, não mais viva. Ah, me imite quando estava na casa de Nazaré. Minha mente não se ocupava de outra coisa que da glória do Pai e da salvação das almas. Minha boca não dizia outra coisa que discursos santos. Com minhas palavras buscava reparar as ofensas do Pai ao Pai. Tratava de assar os corações e atraí-los ao meu amor, e primeiramente a minha mãe e São José. Em uma palavra, tudo nomeava a Deus. Tudo era feito por Deus e tudo a Ele se referia. Por que você não poderia fazer o mesmo? Eu ficava muda, toda confusa, tratava por quanto mais podia de estar sozinha. Confessava-lhe minha debilidade, pedia-lhe ajuda e graça para poder fazer o que ele queria, porque por mim só não sabia fazer outra coisa que mal.
Se durante o dia minha mente se ocupava em pensar em pessoas as quais eu queria, em seguida me repreendia dizendo-me: isto é o bem que me queres? Quem te amou como eu? Olha, se você não acabar com isso, eu te deixo. Às vezes eu me sentia dando tais e tantas reprovações amargas, que não fazia outra coisa que chorar. Especialmente uma manhã, depois da comunhão, deu-me uma luz tão clara sobre o grande amor que ele me dava e sobre a volubilidade e inconstância das criaturas, que o meu coração ficou tão convencido que daí em diante já não fui capaz de amar a nenhuma pessoa. Ensinou-me a amar as pessoas sem me separar dele, isto é, a olhar para as criaturas como imagem de Deus, de modo que se recebia o bem das criaturas, devia pensar que só Deus era o primeiro autor daquele bem, e que se tinha servido da criatura para me dar, então meu coração se unia mais a Deus. Se recebia mortificações, devia vê-las também como instrumento nas mãos de Deus para minha santificação. Por isso, meu coração não ficava ressentido com meu próximo. Então, por este modo, acontecia que eu olhava as criaturas todas em Deus. Por qualquer falta que visse nelas, jamais lhe perdia a estima. Se zombavam de mim, me sentia obrigada com elas, pensando que me faziam fazer novas aquisições para minha alma. Se me louvavam, recebia com desprezo estes louvores, dizendo: hoje é isto, amanhã podem me odiar, pensando em sua inconstância. Em suma, meu coração adquiriu uma liberdade que eu mesma não sei explicar. Então, essa foi a primeira parte. Então, no próximo capítulo vamos continuar, que é a purificação interior, purificação do interior de sua alma. Então, que Deus abençoe a todos. Até o próximo capítulo. Jesus, eu confio em vós. Amém. Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e a Senhora me ama. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Abençoe minha mãe para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do Livro do Céu, volume 1, Purificação Interior, purificação do interior de sua alma. Quando o Divino Mestre me libertou do mundo externo, então pôs a mão a purificar o interior, e com voz interior me dizia: agora estamos sozinhos, não há mais quem nos perturbe. Não está agora mais contente que antes, que devia contentar a tantos e tantos? Olha, é mais fácil contentar um só. Deves fazer de conta que eu e tu estamos sozinhos no mundo. Promete ser fiel e eu verterei em ti tais e tantas graças que tu mesma ficarás maravilhada. Depois continuou a dizer: sobre ti fiz grandes desígnios. Sempre e quando tu me corresponderes, quero fazer de ti uma perfeita imagem minha, começando desde que nasci até que morri. Eu mesmo te ensinarei um pouco, cada vez o modo como o farás. E acontecia assim. Todas as manhãs, depois da comunhão, dizia-me o que devia fazer no dia. Direi tudo brevemente,
porque depois de tanto tempo é impossível poder dizer tudo. Não me lembro bem, mas me parece que a primeira coisa que me dizia que era necessária para purificar o interior de meu coração era o aniquilamento de mim mesma, isto é, a humildade. E continuava dizendo-me: olha, para fazer com que eu derrame as minhas graças no teu coração, quero fazer-te compreender que por ti nada podes. Eu me cuido muito bem daquelas almas que se atribuem a si mesmas o que fazem, querendo me fazer tantos furtos de minhas graças. Em vez disso, com aquelas que se conhecem a si mesmas, eu sou generoso em verter as torrentes minhas graças, sabendo muito bem que nada se referem a elas mesmas. Agradecem-me e têm a estima que convém. Vivem com medo de que, se não me corresponderem, posso tirar-lhes o que lhes dei, sabendo que não é uma delas. Pelo contrário, nos corações que fedem a soberba, nem sequer posso entrar em seu coração, porque inflado deles mesmos não há lugar onde possa me colocar as minhas miseráveis. Não levam em conta minhas graças e vão de queda em queda até a ruína. Por isso, quero que neste dia faça contínuos atos de humildade. Quero que você esteja como um menino envolto em fraldas, que não pode mover nem um pé para dar um passo, nem uma mão para agir, senão que tudo o espera da mãe. Assim, você estará junto a mim como um menino, me rogando sempre que te assista, que te ajude, confessando-me sempre teu nada, em suma, esperando tudo de mim. Então procurava fazer quanto mais podia para satisfazê-lo. Me diminuía, me aniquilava, às vezes chegava tanto de sentir quase desfeito o meu ser, de modo que não podia obrar, nem dar um passo, nem sequer um respiro, se ele não me sustentava. Além disso, eu estava tão mal que tinha vergonha de me deixar ver pelas pessoas, sabendo que sou a mais feia, como em realidade eu ainda sou. Então, quanto mais eu podia fugir e dizer entre mim: se vocês soubessem como eu sou ruim, e se pudessem ver as graças que o Senhor está me fazendo, porque eu não dizia nada a ninguém, e que eu sou sempre a mesma. Como me teriam horror. Depois, na manhã, em que ia de novo a comungar, me parecia que ao ouvir Jesus a mim fazia festa pelo contente que sentia ao me ver tão aniquilada. Me dizia outras coisas sobre o aniquilamento de mim mesma, mas sempre de maneira diferente da anterior. Acho que não uma, mas centenas de vezes ele falou comigo. E se ele me tivesse falado milhares de vezes, teria sempre novas maneiras de falar sobre a mesma atitude. Meu divino mestre, quão sábio és, se ao menos te tivesse correspondido. Lembro-me de uma manhã, quando ele me falava sobre a mesma virtude. Ele me disse que por falta de humildade havia cometido muitos pecados, e que se eu tivesse sido humilde, eu teria ficado mais perto dele e não teria feito tanto mal. Ele me fez entender como o pecado era feio, a afronta que esta miserável verme tinha feito a Jesus Cristo, a ingratidão horrenda, a impiedade enorme, o dano que tinha vindo à minha alma. Fiquei tão espantada que não sabia o que fazer para reparar. Fazia algumas mortificações. Pedia outras ao confessor, mas poucas me eram concedidas. Assim que todas me pareciam sombras e não fazia outra coisa que pensar em meus pecados, mas sempre mais estreita a ele. Tinha tanto medo de me afastar dele e de agir pior que antes.
que eu mesma não sei explicar. Não fazia outra coisa quando me encontrava com ele que dizer-lhe a pena que sentia por haver-lhe ofendido. Pedia-lhe sempre perdão, agradecia-lhe porque tinha sido tão bom comigo e dizia-lhe de coração: olha, ó, Senhor, o tempo que perdi, enquanto poderia ter te amado. Então não sabia dizer outra coisa senão o grave mal que tinha feito. Finalmente um dia respondeu-me e disse: esqueço-me das culpas. Esqueço-me das culpas. Não quero que penses mais nisto, porque quando uma alma se humilhou, convencida de ter feito mal e levado a sua alma no sacramento da confissão, e está disposta a morrer antes de me ofender, pensar nisso é uma afronta à minha misericórdia, é um impedimento para estreitar o meu amor, porque ela procura sempre, com a sua mente, envolver-se na lama do passado e impede-me de a fazer voar para o céu, porque sempre com essas ideias se fecha em si mesma, se é que procura pensar nelas. E além disso, olha, eu não me lembro de nada, eu esqueci perfeitamente. Você vê alguma sombra de rancor da minha parte? E eu dizia-lhe: não, Senhor, és tão bom, mas sentia partir meu coração de ternura. E ele: e bem, quererás manter diante destas coisas? E eu: não, não quero. E ele: pensemos em amar-nos e em contentar-nos mutuamente. Daí em diante não pensei mais nisso. Fazia quanto mais podia por satisfazê-lo. E lhe pedia que ele mesmo me ensinasse o modo como devia fazer para reparar o tempo passado. E ele me dizia: imitação da sua vida, imitação da vida de Jesus. Estou pronto a fazer o que tu queres. Olha, a primeira coisa que eu disse que queria de ti era a imitação da minha vida, assim que vejamos o que te falta. Senhor, dizia-lhe, me falta tudo, não tenho nada. E bem, dizia-me, não temas, pouco a pouco faremos tudo. Eu mesmo conheço como és fraca, mas é de mim que deves tomar força. Não me lembro em ordem, mas como posso dizê-lo? E acrescentava: espírito de retidão, quero que seja sempre reta no teu agir. Um olho deves olhar para mim e com o outro deves olhar o que estás a fazer. Quero que as criaturas te desapareçam completamente. Se você não olhar para as pessoas, não, mas deves pensar que eu mesmo quero que faças o que te é ordenado. Então, com o olho fixo em mim, não julgarás ninguém, não olharás se a coisa te é penosa ou te agrada, se podes ou não fazê-la. Fechando os olhos a tudo isto, os abrirá para olhar só a mim. Me levarás junto a ti, pensando que te estou olhando fixamente, e me dirás: Senhor, só a ti o faço, só por ti quero agir, não mais escrava das criaturas. Então, se você anda, se você trabalha, se você fala, em qualquer coisa que você faz, seu único fim deve ser de me agradar, só a mim. Ó, quantos defeitos evitará se fizer assim? Outras vezes me dizia: também quero que as pessoas te mortifiquem, te injuriam, te contradizem, o olhar também fixo em mim, pensando que com a minha própria boca te digo: filha, sou propriamente eu que quero que sofras isto, não as criaturas. Afasta o olhar delas, senão só eu e tu sempre. Todas as demais destruas. Olha,
Quero fazer-te bela por meio destes sofrimentos. Quero enriquecer-te com méritos. Quero trabalhar a tua alma, tornar-te semelhante a mim. Você me fará um presente, me agradecerá afetuosamente. Será agradecida com aquelas pessoas que te dão a oportunidade de sofrer, recompensando-as com algum benefício. Fazendo assim, caminharás reta diante de mim. Nada te dará mais inquietude e gozarás sempre paz. Espírito de mortificação. Depois de algum tempo em que tentei exercitar-me nestas coisas, às vezes fazendo, às vezes caindo, se bem que vejo claro que ainda me falta este espírito de retidão e sempre fico mais confusa pensando em tanta ingratidão minha. Jesus falou comigo e me fez entender a necessidade do espírito de mortificação. Se bem me lembro que em todas estas coisas que me dizia, acrescentava-me sempre que tudo devia ser feito por amor seu, e que as virtudes mais belas, os sacrifícios maiores, tornavam-se insípidos se não tinham princípio no amor. A caridade, dizia-me, é uma virtude que dá vida e esplendor a todas as demais, de modo que sem ela todas estão mortas, e meus olhos não sentem nenhum atrativo, e não têm nenhuma força sobre meu coração. Esteja, pois, atenta e faz que tuas obras, mesmo as mínimas, sejam investidas pela caridade, isto é, em mim, comigo e por mim. Agora vamos direto à mortificação. Quero, dizia-me, que em todas as tuas coisas, até as necessárias, sejam feitas com espírito de sacrifício. Olhe, suas obras não podem ser conhecidas por mim como minhas se não tem a marca da mortificação. Assim como a moeda não é reconhecida pelos povos se não contém em si a mesma imagem de seu rei, é desprezada e não tomada em conta. Assim é de suas obras. Se não tem o enxerto com minha cruz, não podem ter nenhum valor. Olha agora, não se trata de destruir as criaturas, mas a ti mesma, de te fazer morrer para viver somente em mim e de minha própria vida. É verdade que te custará mais do que o fizeste, mas tem coragem, não temas, não o farás tu, senão eu que operarei em ti. Então recebia outras luzes sobre a aniquilação de mim mesma e me dizia: você não é outra coisa que uma sombra que enquanto você quer tomá-la, você foge, você é nada. Eu me sentia tão aniquilado que teria querido me esconder no mais profundos abismos, mas me via impossibilitada para fazê-lo. Sentia tal vergonha que ficava muda. Enquanto estava neste reconhecimento do meu nada, ele me dizia: põe-te junto a mim, apoia-te no meu braço, eu te sustentarei com as minhas mãos, e tu receberás força. Você está cega, mas minha luz te servirá de guia. Olha, eu vou estar à frente e você não fará outra coisa que olhar para mim para me imitar. Depois me dizia: a primeira coisa que quero que mortifique é sua vontade. Aquele eu deve ser destruído em você. Quero que a tenha sacrificada como vítima ante mim, para fazer que sua vontade e da minha se formem uma só. Não estás contente? Sim, Senhor, mas dá-me a graça, porque vejo por mim nada posso. E ele continuava, dizendo-me: sim, eu mesmo te contradirei em tudo, e às vezes por meio das criaturas. E assim acontecia. Por exemplo,
Se pela manhã eu acordasse e não me levantasse logo, a voz interior me dizia: tu descansas, e eu não tive outro leito que a cruz. A cruz, logo, logo, sem tanta satisfação. Se caminhava, a minha vista se ia um pouco longe, logo me repreendia. Não quero tua vista, não afaste de ti além da distância de um passo a outro, para fazer que não tropeces. Se me encontrava no campo e via flores, árvores, dizia-me: eu te tudo criei por amor teu. Tu privas a tua vista deste contentamento por amor meu. Mesmo nas coisas mais inocentes e santas, como por exemplo os ornamentos dos altares, as procissões, dizia-me: não deves ter outro prazer senão em mim sozinho. Se enquanto trabalhava estava sentada, me dizia: está muito cômoda. Não se lembra que minha vida foi um contínuo penar? E você? E você? Logo, para agradá-lo, me sentava na metade da cadeira e a outra metade a deixava vazia. E algumas vezes, em brincadeira, lhe dizia: olha, Senhor, a metade da cadeira está vazia, sem sentar-te a mim. Vem sentar-te junto a mim. Uma vez senti-me tão feliz que nem sei dizer. Algumas vezes que estava trabalhando com lentidão e desgostada, me dizia: logo, depressa, que o tempo que ganhará se apressando virá a passá-lo junto comigo na oração. Às vezes ele mesmo me dizia quanto trabalho eu deveria fazer. Pedia que ele viesse me ajudar. Sim, sim, me respondia. Faremos isso junto para que depois que você terminar, ficaremos mais livres. E acontecia que em 1 hora ou 2 eu fazia o que tinha que fazer o dia todo. Então ia orar e me dava tantas luzes e me dizia tantas coisas que levaria muito tempo para dizê-las. Lembro-me de que, enquanto trabalhava sozinha, via que não alcançava o fio para concluir o trabalho e que teria que ir com a família para buscá-lo. Então me dirigia a ele e dizia: de que serve, meu amado, ter me ajudado, porque agora vejo que preciso ir à família e posso encontrar pessoas e elas me impedirão de voltar novamente. E então nossa conversa terminará. O quê? O quê? Ele me dizia: e você tem fé? Sim. Pois não tema, eu farei você terminar tudo. E assim sucedia, e logo eu me punha a rezar. Se fosse a hora do almoço e eu comesse algo agradável, me repreendia imediatamente, dizendo: talvez você tenha esquecido que eu não tinha outro gosto além de sofrer por seu amor, e que você não deveria ter outro gosto além de se mortificar por meu amor? Deixe e coma o que não gosta. E eu imediatamente pegava e levava para a pessoa que ajudava no serviço. Ou então dizia que não queria mais, e muitas vezes passava quase em jejum. Mas quando ia à oração, recebia tanta força e sentia tanta saciedade que me sentia enjoada de tudo ou mais. Outras vezes, para me contradizer, se eu não sentisse vontade de comer, ele me dizia: quero que você coma pelo meu amor. E enquanto a comida se une ao corpo, peça-me para unir meu amor à sua alma e todas as coisas serão santificadas. Em uma palavra, sem ir mais longe, mesmo nas menores coisas, tratava de fazer morrer minha vontade, para me fazer viver apenas para ele. Permitia que até o confessor me contradissesse, como, por exemplo, eu tinha um grande desejo de receber a comunhão e durante todo o dia e noite não fiz nada além de me preparar. Meus olhos não podiam fechar-se para dormir devido aos batimentos cardíacos contínuos e eu disse a ele:
Senhor, apressa-se, porque não posso ficar sem ti. Acelere as horas, faça surgir logo o sol, porque não aguento mais. Meu coração desmaia. Ele próprio me fazia certos convites amorosos, com os quais me sentia despedaçar o coração e me dizia: olha, eu estou só. Não sinta pena de você não poder dormir. Trata-se de fazer companhia a seu Deus, seu esposo, seu tudo, que é continuamente ofendido. Ah, não me negues esse consolo, que mais tarde nas tuas aflições eu não te deixarei. Enquanto eu estava com essas disposições, de manhã ia ao confessor e, sem saber porquê, a primeira coisa que ele me dizia era: não quero que você receba a comunhão. Digo a verdade, era tão amargo para mim que às vezes não fazia nada além de chorar. Não me atrevia a dizer nada ao confessor, porque era isso que Jesus queria que eu fizesse. Caso contrário, ele me repreendia, mas ia ter com ele e dizia minha tristeza: ó meu bem, por isso a vigília que fizemos esta noite, que depois de tanto esperar e desejar, devia ficar privada de ti? Sei bem que devo obedecer, mas diga-me, posso estar sem ti? Quem me dará força? Ademais, qual o valor de ir à igreja sem levar-te comigo? Eu não sei o que fazer, mas tu podes remediar a tudo. Enquanto assim desabafava, sentia vir um fogo junto a mim, entrar uma chama no coração e eu sentia dentro de mim, e em seguida me dizia: acalma-te, acalma-te, eis-me aqui, estou já em seu coração. O que temes agora? Não se aflija mais, eu mesmo te quero enxugar as lágrimas. Tens razão, tu não podias estar sem mim, não é verdade? Então eu ficava tão aniquilada em mim mesma por isso, e eu lhe dizia: se não tinha sido boa, ele não teria colocado dessa maneira. E lhe pedia que ele não me deixasse mais, que sem ele eu não queria ficar. Depois dessas coisas, um dia após a comunhão, sentia todo o amor em mim, o que ele me amava tanto, que ficava maravilhada, porque me via tão má e sem corresponder, e dizia dentro de mim: pelo menos fora boa e lhe correspondera. Tenho medo de que me deixe. Esse medo de me deixar sempre tive e ainda tenho. E às vezes é muita dor que sinto, que acho que a pena de morte seria menor. E se ele próprio não vier a me acalmar, não sei como me dar paz. Entretanto, ele quer estreitar-se mais intimamente a mim. E enquanto assim que eu sentia dentro de mim, com uma voz interna me disse: meditação da paixão de Nosso Senhor. Minha amada, as coisas passadas foram apenas uma preparação. Agora eu quero vir a Atos. E para dispor seu coração para fazer o que eu quero de você, isto é, imitação da minha vida, quero que você entre no imenso mar da minha paixão. E quando tiver compreendido bem a amargura das minhas penas, o amor com que as sofri, quem sou eu que sofri tanto e quem és tu? Criatura vil, seu coração não se atreverá a se opor aos golpes, à cruz, que eu só preparei para o seu bem. Em vez de apenas pensar que eu, seu mestre, ao que sofri, suas tristezas parecerão sombras comparadas às minhas. Sofrimento será doce e você não poderá ficar sem sofrer. Minha natureza tremia só de pensar no sofrimento. Pedi a ele para me dar força, porque sem ele eu teria usado seus próprios presentes para ofender o doador. Então comecei a meditar na paixão, e isso
Fiz tanto bem à minha alma que acho que tudo bem chegou a mim dessa fonte. Vi a paixão de Jesus Cristo como um imenso mar de luz, que com seus inúmeros raios lhes me machucavam muito, isto é, raios de paciência, de humildade, de obediência e de tantas outras virtudes. Eu me vi toda cercada por essa luz e fui aniquilada, me vendo tão diferente dele. Aqueles raios que me inundaram eram para mim muitas outras censuras que me disseram: um Deus paciente é você? Um Deus humilde e submetido até aos seus próprios inimigos é você? Um Deus que sofre tanto por seu amor e seus sofrimentos por seu amor, onde estão eles? Às vezes ele mesmo me narrava as penas sofridas por ele e ficava tão comovida que chorava amargamente. Um dia, enquanto trabalhava, eu estava considerando as penas muito amargas que meu bom Jesus sofreu. Meu coração se sentiu tão oprimido pela dor que me faltava respiração. Temendo que algo acontecesse comigo, eu queria me distrair inclinando-me para a varanda à rua, mas o que eu vejo? Eu vejo a rua cheia de gente e no meio meu amante Jesus com a cruz nas costas. Um o empurrava de um lado e outro do outro. Todo agitado, com o rosto pingando sangue, que levantou os olhos em minha direção numa atitude de me pedir ajuda. Quem pode contar a dor que senti? A impressão de uma cena tão lamentável causou em minha alma? Entrei rapidamente no meu quarto, eu mesmo não sabia onde estava. Meu coração o sentia rasgar em pedaços por causa da dor e chorando lhe dizia: meu Jesus, se ao menos eu pudesse ajudar, te pudesse libertar daqueles lobos furiosos. Ai, eu gostaria ao menos de sofrer essas penas em seu lugar para aliviar minha dor. Ah, meu bem, me dê o sofrimento, porque não é justo que tu sofras tanto e eu, pecadora, fique sem sofrer. Desejo de sofrer. Desde então, recordo que se incendiou em mim tanto desejo de sofrer que não se apagou até agora. Também me lembro que depois da comunhão lhe pedia ardentemente para me conceder o sofrimento. E ele, às vezes, para me contentar, me parecia que tomava os espinhos da sua coroa e cravava-os no meu coração. Outras vezes, sentia que tomava meu coração entre suas mãos e o estreitava tão forte que, pela dor que eu sentia, perdi os sentidos. Quando avisava que as pessoas podiam perceber algo, e ele estava disposto a me dar essas penas, eu logo lhe dizia: Senhor, o que tu está fazendo? Peço que me dê o sofrimento, mas que ninguém perceba. Por algum tempo ele me contentou, mas meus pecados me tornaram indigna de sofrer secretamente, sem que ninguém soubesse. Lembro-me muitas vezes após a comunhão ele me dizia: você não poderá realmente se assemelhar a mim, senão através dos sofrimentos. Até agora eu estive a seu lado, agora quero deixá-la sozinha um pouco, sem me fazer sentir. Olha, até agora eu te levei de mãos dadas, ensinando e corrigindo você em tudo, e você não fez nada além de me seguir. Agora eu quero que você faça isso por si mesma, mas mais atenta do que antes, pensando que eu estou te olhando fixamente, mas sem me fazer sentir. E quando eu me fizer sentir novamente, virei ou recompensá-la, se você tiver sido fiel a mim, ou puni-la se tiver sido ingrata. Fiquei tão chocada e abatida com esta notícia que lhe dizia:
Senhor, meu tudo e minha vida, como poderei sobreviver sem ti? Quem me dará força? Como depois que me fizeste deixar tudo, de modo que eu sinto que não existe ninguém para mim, queres me deixar só e abandonada? Talvez tenha esquecido do quão ruim eu sou e que sem ti eu não posso fazer nada. E por essa recriminação, assumindo um aspecto mais sério, acrescentou: é que eu quero fazer você compreender bem quem você é. Olha, eu estou fazendo isso para o seu próprio bem. Não se entristeça, quero preparar seu coração para receber as graças que lhe designei. Até agora eu te ajudei sensivelmente, agora será menos sensível. Te farei você tocar com a mão seu nada. Te cimentarei bem na profunda humildade, para poder construir sobre ti os muros mais altos. Assim que em vez de afligir-se, deverias alegrar-se e me agradecer, porque quanto antes se faça passar pelo mar tempestuoso, quanto mais cedo você chegará a um porto seguro. Quanto mais duras as provas que te sujeitarei, tantas graças maiores que eu te darei. Então, ânimo, ânimo, e depois logo virei. E quando ele me disse isto, ele pareceu me abençoar e foi embora. Quem pode dizer a dor que eu sentia, o vazio que deixava em meu interior, as lágrimas amargas que eu derramei? Porém, eu me resignei à sua santa vontade. Parecia de longe, lhe beijava a mão que me havia abençoado, dizia-lhe: adeus, ó esposo santo, adeus. Vi que tudo para mim tinha acabado, desde que eu só o tinha, e sem ele não tinha outro consolo. Mas tudo tornou-se tristeza muito amargas. Antes, as mesmas criaturas intensificavam minha dor, de modo que todas as coisas que via me pareciam dizer: olha, somos obras do seu amado. Onde ele está? Se eu olhasse para a água, fogo, flores e até as próprias pedras, imediatamente o pensamento me dizia: ah, estas são as obras do seu esposo. Elas têm o prazer de vê-lo e você não o vê. Ah, obras do meu Senhor, me dê notícias, me digam onde ele está. Me disse que logo voltaria, mas quem sabe quando? Às vezes alcançava uma desolação tão amarga que sentia falta de ar, me sentia gelar toda, sentia um calafrio em toda a minha pessoa. Às vezes a família percebia isso e lhes atribuíam alguma doença física e queriam me colocar em tratamento, chamar médicos. Às vezes eles insistiram tanto que conseguiam, mas eu, no entanto, fazia o máximo que podia para ficar sozinha. Então, eles raramente notavam. Recordava também de todas as graças, as palavras, as correções, repreensões. Via claramente que tudo ele fizera até aí. Tudo tinha sido obra de sua graça, e que de mim não ficava mais que o puro nada e a inclinação ao mal. Tocava com a mão que sem ele eu não sentia mais o amor tão sensível, aquelas luzes tão claras na meditação, de modo que permanecia por 2 ou 3 horas. Fazia o máximo que podia por fazer o que fazia quando o sentia, porque ouvia aquelas palavras se repetindo: se você é fiel a mim, irei premiar-te, se ingrata, castigar-te. Assim passava às vezes 2 dias, às vezes 4, mais ou menos, como a ele agradava.
Meu único consolo era recebê-lo no sacramento. Ah, sim, certamente lá o encontrava, não podia duvidar, e lembrando-me de que ele raramente não se fazia ouvir, porque eu tanto lhe pedia e importunava que me contentava, mas não amoroso e amável, senão severo. Passados esses dias no estado descrito acima, especialmente se eu tinha sido fiel a ele, sentia-o voltar para dentro de mim. Falava comigo mais claramente, e como nos dias passados eu não tinha conseguido conceber nenhuma palavra dentro de mim, nem ouvir qualquer coisa. Então entendia que não era minha fantasia, como muitas vezes eu acostumava pensar antes. Até esse momento não dizia nada ao confessor ou a nenhuma outra alma vivente. Entretanto, fazia quando podia para corresponder-lhe, porque senão ele me fazia tanta guerra que não teria paz. Ah, Senhor, tem sido tão bom comigo e eu sou tão ruim ainda. Amém. Fiat.